Convide todos que estão presentes aqui a se achegarem. Eu não sei se seria pedir demais para quem puder sentar-se mais à frente. Se você puder, se for possível para você, tem lugares aqui na frente. Da mesma forma, queria dar as boas-vindas às pessoas que têm nos acompanhado pela live. Sejam bem-vindos. O salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. E quão cegos nós nos tornamos com o passar dos dias e com a nossa rotina e com o nosso corre-corre. A gente tem gosto de falar de corre-corre, né? Corre-corre virou uma desculpa. Todo mundo fala: eu estou no corre-corre aqui, eu estou na correria aqui. E o corre-corre da nossa vida, a rotina da nossa vida, nos sequestra de tal forma que a gente não pode, que a gente perde a oportunidade de ver a glória de Deus, anunciada pelo firmamento, anunciada pela natureza, às vezes anunciada pelas coisas mais simples do dia e da nossa rotina. A glória de Deus anunciada através de visões, de sons, de presenças e de toques. E a gente fica caçando a presença de Deus, quando na realidade ela se faz presente em todo o tempo. A gente fica buscando experiências da glória de Deus, quando na realidade a glória de Deus está aqui, está expressa. Porque o firmamento anuncia, e a natureza é expressão da sua glória. E a gente perde tempo, a gente perde oportunidade de fato estar na presença do Senhor o tempo todo, de desfrutar da glória e do poder de Deus o tempo todo. E uma coisa que acontece, na semana passada o Fernando falou sobre isso, quando a gente perde a oportunidade de experimentar da presença de Deus e da glória de Deus, por causa do corre-corre, por causa da correria, por causa da rotina, a gente se torna ingrato. Porque a partir do momento que a gente percebe a glória de Deus o tempo todo, a partir do momento que a gente permite que a glória de Deus seja percebida por nós o tempo todo, os motivos de reclamação somem, desaparecem. Ou é possível reclamar de alguma coisa enquanto estamos na presença do Senhor? Talvez para nós, humanos, ainda possa existir, porque a gente reclama de tudo. Então eu queria que nesse momento, muito mais do que a oportunidade do culto, dessa reunião, desse momento que você saiu de sua casa para estar aqui, ou que você ligou seu celular e está nessa live agora, muito mais do que isso. Muito mais do que esse momento que a gente para e busca a presença de Deus, a gente aprenda a experimentar da presença de Deus em todo o tempo. Eu vou falar uma coisa, e para de reclamar. Experimente da presença do Senhor. Vou pedir você que feche seus olhos e durante algum tempo, por alguns instantes, esteja em oração diante do Senhor.
nada nos separará dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama e tão profunda, verdade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Deus, eu não quero convocar o Senhor nesse lugar. Quem sou eu? Quem sou eu, mísera criatura, para falar, venha a esse lugar? Sendo que o Senhor está em todos os lugares. Agora me ensina a desfrutar essa presença, Deus, não apenas aqui, não apenas nesse momento, não apenas nessa hora, mas em todos os momentos em que eu olho para o céu, em que eu me alimento e posso comer uma comida que está sobre a minha mesa. Enquanto eu desfruto da presença dos meus filhos, enquanto eu desfruto da presença dos meus amigos, faz-me experimentar a tua presença enquanto eu olho para o céu. Faz-me desfrutar da tua presença enquanto eu sinto frio. Faz-me desfrutar da tua presença enquanto eu caminho de um lugar para o outro e vejo as maravilhas do Senhor que são manifestas, e os meus olhos, cheios de correria e cheios de rotina, se negam a ver a presença do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse amor, por esse amor que me constrange. Quem poderá nos separar do teu amor? Eu na minha miséria, quem sou eu para dizer isso? Se você quiser ficar em pé, nada nos separará dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, verdade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, e nos convida pra sua mesa, nos alcança. É tão profundo,
profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nada nos separará. Nada nos separa dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama e tão profunda, verdade e graça nos derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que o Filho, o Pai que o Filho nos deu. E o Filho que por todos morreu. Hoje é flor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. é furioso, Poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Esse amor é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A igreja canta. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Mais uma vez. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Fala a letra que a gente esquece das partes, né? Rios infinitos de amor. Montes corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre.
Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Só as vozes. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor Pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Louvado seja o Senhor. Que nossas vozes sejam usadas para a glória e para a honra dele. Que a nossa boca declare cada dia, cada vez, cada manhã, cada momento, louvor e adoração a ele. Que as nossas vidas sejam expressão de amor, sejam expressão daquele que nos amou primeiro, para depois nós sermos salvos. Cantarei teu amor para sempre cantarei, falarei, declararei e viverei para sempre o amor do Senhor. Cantarei teu amor para sempre. 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 E em qualquer lugar, ele estará lá. E o que resta a mim é me entregar. Mais profundo mar, nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser,
pertence a ti, só a ti, Deus. Peço que você agora pegue essa letra, pegue essa canção e declare ela em forma de oração. Você e Deus. Mais profundo nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence, meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence. Pois tudo o que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo o que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. O meu coração te pertence, o meu coração te pertence, Senhor. O meu coração te pertence, o meu coração te pertence. E a igreja, tudo que sou, pois tudo que sou, O que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo o que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Meu coração te pertence. Pois tudo que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo o que sou, o que planejo ser, o que eu quero ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Ouve as orações, Senhor. Sonda os corações, Pai, e nos molda conforme a tua vontade, e trabalha em nosso coração aquilo que é propósito do Senhor. Vem sobre nós, vem sobre esse povo, vem sobre quem nos assiste nessa hora. Nós nos entregamos, nós nos prostramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite a todos.
Eu acho que eu não escutei ninguém. Acho que tem mais gente aqui. Boa noite a todos. A paz e a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós. E como é bom estarmos aqui para nos reunir como família, como gente que crê nessa boa nova de Cristo, a boa nova do amor de Deus por nós. E é isso que nós cantamos e é sobre isso que nós falamos. E eu queria te convidar agora, você que chegou aqui nessa noite, eu não sei o porquê que você veio, mas o que eu posso te dizer com certeza é que a palavra de Deus é poderosa, é que a palavra de Deus traz vida, é que a palavra de Deus nos lê e nos mostra o caminho a seguir. E eu queria te convidar a abrir o seu coração para ouvir a palavra agora. E nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que essa palavra chegue aos nossos corações como uma semente que chega numa terra preparada para florescer, para germinar, para crescer, para dar frutos. Que essa palavra gere mudanças em nós, que apontem para a realidade da existência de Deus e do reino de Deus sendo estabelecido, a vontade de Deus sendo feita na terra, assim como é no céu. E é através da palavra de Deus que o reino de Deus é gerado em nós. Pai, nós te louvamos por esse tempo juntos aqui, como irmãos e irmãs em Cristo, como pessoas que vêm em busca de ouvir a tua palavra. As pessoas estão nos seus lares. Eu creio que cada pessoa que está ouvindo ou está aqui conosco tem uma curiosidade a saber mais da tua palavra, ou aqueles que já entendem que a tua palavra ela é poderosa, é a palavra do Senhor. A minha oração é que cada um de nós que recebemos essa palavra hoje, sejamos tocados por essa palavra, sejamos acordados, que os nossos olhos sejam abertos para contemplar o Senhor, a tua vontade para nós e o teu reino sendo estabelecido, Senhor. Como Daniel estava ministrando, que os nossos olhos se abram para ver a tua presença manifesta na criação do Senhor, na natureza, nas nossas relações uns com os outros, porque é aqui no dia ordinário, no dia comum, na família, nos relacionamentos que o Senhor se manifesta. O Senhor se fez carne e habitou entre nós. Pai, que essa palavra venha chegar até o nosso coração e gerar vida para a glória do teu nome. Amém. Nós vamos meditar hoje no livro de Isaías, no capítulo 40. Eu queria te convidar a abrir o texto bíblico, seja na sua Bíblia física ou no celular. Você abra esse texto para que a gente possa ler juntos. Se você pode se colocar de pé, por favor. Se coloque de pé. Nós vamos ler todo o texto. É um texto grande, mas é um texto muito belo. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Isaías capítulo 40. Diz assim o texto: Consolem, consolem o meu povo. Diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo,
diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse o julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para eles são sem valor e menos que nada. Com quem compararão Deus? Como poderão representá-lo com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles estão plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o Senhor. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Lindo texto, um texto maravilhoso da palavra de Deus. Você pode se assentar. E ao ler esse texto essa semana, essas perguntas que Deus faz me deixaram muito angustiado. E por isso, pensando sobre essa palavra, eu dei esse título a essa mensagem que eu gostaria de compartilhar da palavra de vocês, da palavra de Deus com vocês. A quem me comparareis? Essa é uma pergunta que o profeta, em nome de Deus, faz ao povo de Israel. Irmãos, o texto de Isaías, ele é dividido entre os capítulos 1 a 39 e do 40 até o 66. Nos primeiros 39 capítulos, a mensagem do profeta é uma mensagem de juízo. Para você que talvez não conhece um pouco a história da Bíblia, a gente tem Deus levantando um povo através de Abraão. Deus chama Abraão, estabelece um povo, eles ficam escravos no Egito, vagam por um tempo no deserto como tribos, e depois de se estabelecerem na terra de Canaã,
Deus estabelece o povo, estabelece reis. E quando ainda estavam no deserto, Deus dá a eles leis. E a primeira coisa que Deus diz para eles é que eles deveriam adorar somente a Ele. Que a relação que Ele estava querendo estabelecer com o seu povo era uma relação de exclusividade. E Deus dá uma série de leis, se você ler lá, é muito interessante, se você para estudar, e você vê que Deus estava interessado em todas as áreas da vida daquele povo. Deus deu instruções para eles sobre como comer, como se comportar, como o homem deve se comportar em relação à mulher, como deveria ser um casamento. Deus estabelece sanções, multas. Há todo um número de leis que quer reger a vida das pessoas com base, sobretudo, no amor a Deus e no amor ao próximo. E ele então convida o povo para estabelecer aquela aliança a partir da lei. Só que a história que nós vamos lendo já desde o deserto e depois com os reis de Israel, que você pode ler os textos bíblicos começando em Gênesis, todo o Antigo Testamento vai falar sobre isso, sobre o povo de Israel. Os primeiros 5 livros falam dessa caminhada no deserto, chegando em Canaã, em Josué, e depois o estabelecimento dos reis. O que a gente vê é uma nação que está rebelde contra Deus. A história é uma história repetida. Deus chama o povo, Deus faz milagres, Deus liberta o povo de Israel de uma maneira poderosa do Egito. Deus faz milagres no deserto e o povo sempre estava se voltando contra Deus. E Deus chamando o povo ao arrependimento. Deus então castigava o povo para que eles se arrependessem, para que eles voltassem para Ele. E aí a gente vê Deus, na época dos reis, levantando os profetas. Cada vez que o rei se desviava da vontade de Deus, Deus levantava esses profetas, que faziam sim previsões do futuro. Isso é verdade, existem textos sobre isso. Mas isso é a minoria dos textos. 10% dos profetas falam de coisas do futuro. A maioria das vezes, os profetas se levantavam para trazer o povo de volta a viver debaixo da lei boa e santa de Deus. E nos primeiros 39 capítulos de Isaías, é isso que ele está fazendo. Povo, volte para Deus. Deus vai castigar vocês. Deus é um bom pai. Ele não consegue ver seus filhos caminhando para a morte sem tentar impedi-los. E Deus, ele não brinca quando ele fez a criação. Deus leva a sério a história da humanidade. E Deus leva a sério o pecado desse povo, que se afastava cada vez mais dele, que vivia uma vida injusta, que explorava os pobres, o estrangeiro, que violentava as leis de Deus. A Bíblia fala que alguns desses reis se corromperam tanto, que haviam nações que rodeavam Israel, cujos deuses exigiam sacrifício dos filhos, e esses reis fizeram isso. E Deus não podia ver os seus filhos caminhando para a morte sem fazer alguma coisa. Então Deus castigava o povo para levá-los a se arrepender, a chamar de volta para si. E Deus, nesses 39 capítulos primeiros, está falando sobre isso. A partir do capítulo 40, nós já temos a história, já se deu o exílio. Deus estava avisando, se vocês não se arrependerem, um rei vai vir e levar vocês exilados. O reino do norte foi exilado pelo reino da Assíria, e o reino do sul pelo reino da Babilônia. O rei da Babilônia veio e levou cativo o povo de Israel. Eles deixaram de ter sua terra, tiveram que aprender uma nova língua na força. Eles foram refugiados, mas mais do que isso, eles eram exilados. Eles estavam contra a sua vontade, num outro país, foram levados como escravos de guerra. E isso, Deus estava sempre avisando, e o povo não se arrependia. Você lembra da sua história aí? Porque eu lembro da minha. Quando eu começo a falar sobre essas coisas, eu sempre lembro da minha história. Deus estava ali avisando o povo, e o povo não se arrependeu. Mas Deus então leva o povo para o exílio. E Isaías então começa a falar sobre o retorno. Olha que Deus maravilhoso. Deus castiga o seu povo, mas Ele quer restaurar o seu povo.
Ele permite que esse mal alcance o seu povo, mas ele usa esse mesmo mal para restaurar o povo para si, para trazer o povo ao arrependimento. E esse texto começa dizendo: consolem, consolem o meu povo. O texto fala de esperança. O texto fala de Deus como um Deus que conduz os seus filhos como um pastor cuida das suas ovelhas. E aquele povo entendia bem, porque a ovelha é um animal muito ingênuo. Ele precisa do pastor estar orientando, estar afastando ela dos perigos. Era isso que Deus estava dizendo. O caminho que vocês estão seguindo de adorar outros deuses, de se corromperem, de se envolverem cada vez mais em coisas más, vai levar vocês para a morte. Mas eu preciso chamar vocês de volta para a vida. Esse momento que esse texto está escrito, ele faz referência a um momento onde o povo está exilado, onde o sofrimento chega, onde a dor chega, onde a consequência das suas obras, das suas atitudes chegam na sua vida. Como eu disse, Deus não está brincando. Deus não brincava na sua relação com o povo de Israel. Deus não suporta o pecado porque ele gera morte, ele nos fere. E ao ver seu povo ser ferido pelas suas próprias mazelas e pecados, suas decisões pecaminosas, de injustiça no governo, todas essas coisas feriam a Deus. E Deus então se levanta para chamar eles ao arrependimento por inúmeras vezes, até que o castigo vem. E eu quero te dizer que essa pandemia, eu não acredito que é uma praga que Deus mandou. Mas uma coisa eu posso te dizer com certeza: o caminho que a humanidade tem seguido, se afastando cada vez mais de Deus, é um caminho que traz morte. O que Jesus deixa bem claro na sua palavra é que o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, diz: o salário do pecado é a morte. Quando lá no jardim, Deus chama Adão e diz: não coma dessa árvore, ele diz: se você comer, você vai morrer. A fonte de vida é Deus. E cada vez que nós nos afastamos da fonte de vida, a morte chega na nossa vida. Seja a morte do nosso caráter, seja a morte da nossa confiança, seja a morte de quem nós somos, da nossa dignidade. A morte nos alcança de alguma maneira. Esse é um fato. E Deus se levanta. Deus se importa. Agostinho, no livro Confissões, ele faz essa oração: conhecer-te, ó conhecedor de mim, conhecer-te tal como sou conhecido por ti. E uma reflexão que eu queria fazer com você hoje é que é importante, quando nos aproximamos de Deus, saber quem é Deus. Hoje nós ouvimos falar de um Deus que é bondade, que é amor. Cada pessoa que morre, não importa quem é aquela pessoa, os outros dizem: ah, foi para o céu, Deus é bom. Nós ouvimos de um amor que não tem justiça, de um amor de Deus que não se importa com se você anda no caminho de morte, sendo que desde o primeiro dia da sua relação com o homem, ele disse que se ele desobedecesse, ele morreria. E nós precisamos caminhar conhecendo a Deus, sabendo quem Deus é. O povo de Israel estava vendo, andando com Deus, caminhando com Deus. E nesse texto é tão claro para mim essa primeira verdade: Deus não está distante, nem indiferente ao mundo. Muitas pessoas dizem que existe uma teologia chamada de deísta, que Deus criou o mundo e se afastou do mundo. E o mundo hoje funciona pela causa e consequência. Nós fazemos e temos a consequência. E no texto bíblico, na história da humanidade, o que nós vemos é um Deus que se importa, que não está distante, que não está indiferente.
E nós vemos uma coisa tão interessante, o Deus que permite que aquele exílio chegue ao povo de Israel, é o Deus que diz, console o meu povo. A esperança, declare uma mensagem de que a salvação do Senhor virá. E essa é uma mensagem de esperança para nós, que vimos o nosso mundo virar de cabeça para baixo. A medicina, que a gente confia tanto. A gente adoece, a primeira coisa que a gente faz é um remédio. É ir no médico. Não tem que ir no médico logo, tem que ir no especialista. A medicina que nos trouxe tanto conforto. Quando surge a profissão do médico e do advogado, as pessoas diziam, nós não precisamos mais de Deus. E isso foi se concretizando com o tempo. Cada vez mais, se há algo na nossa saúde, o que nos importa é o auxílio do médico. E eu sou médico, eu não estou falando contra a medicina. Eu creio claramente que a ciência é uma graça de Deus para nos ajudar, mas ela não é Deus. A ciência é graça, é amor de Deus, é consolo, é cura. Mas Deus age por meio disso tudo. É Deus que em sua graça nos alcança e nos cura. Tem um dos reis de Israel, que eu não me lembro agora exatamente o seu nome, mas ele adoece e ele vai diretamente aos médicos. E Deus o chama e o diz, então você confia mais no médico do que em mim? Essa foi a repreensão de Deus. E olha que aquele homem vivia naquela época, onde a medicina era tão precária. Hoje nós vivemos no tempo em que a medicina cura. Em que a medicina faz doenças desaparecerem. Então nós achamos que a medicina é a resposta. Cada vez que é na nossa saúde que mexem, cada vez que a nossa saúde é tocada, é a medicina que vai nos dar a resposta. E hoje nós vivemos claramente dizendo não. A medicina não tem respondido tudo. A medicina tem ajudado, é verdade, é fato. Eu já disse aqui. Mas ela não é tudo. Um vírus se espalhou, tem causado morte. A medicina agindo ou não? Tem causado terror na política. Tem causado terror na economia. Tudo que a gente confiava nos nossos países, não, o Brasil está crescendo. A confiança do Brasil está crescendo. Nós vamos crescer. De repente um vírus vem e muda a perspectiva. O vírus vem e diz, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe como a economia do Brasil vai estar amanhã. E talvez nós estejamos vivendo como o povo de Israel. Não sendo castigados por Deus, mas sofrendo as consequências das tamanhas atrocidades que fazemos contra a criação de Deus e contra o próprio Deus. Não nos importamos com a natureza, não nos importamos com a preservação do mundo, não nos importa a que preço a gente tenha para nos fazer crescer, para a economia crescer. Não importa que preço tenhamos que pagar. Vemos países onde as pessoas são escravizadas até hoje. Fábricas onde crianças trabalham mais de 12 horas. O tráfico humano é um dos maiores lucros no mundo. A pornografia é uma das empresas que mais gera lucro no mundo. É essa humanidade que nós temos hoje. E Deus continua atento, Ele não está indiferente. É o mundo que Ele criou, é a vida que Ele nos deu, que nós estamos usando para fazer isso. E é verdade, Ele não está indiferente. E eu queria te dizer que como havia consolo para o povo de Israel naquela época, há consolo para mim e para você em Deus. E talvez você pense, Douglas, mas eu sou um pecador também. É verdade, nós todos somos. Mas há esperança
para aquele que espera em Deus. A graça em Deus. Deus não é indiferente ao mundo. Deus não criou o mundo e deixou ele à revelia. Deus está atento ao mundo. Essa é a primeira verdade que eu queria compartilhar. Deus não está distante nem indiferente. Isso não é o que a Bíblia diz. Isso não é o que o mundo aponta. A criação aponta. É agora. Aqui lá. Deu tilt, gente. A tecnologia falhando, mas acho que vai dar certo aqui. Deus não está indiferente. E a segunda coisa que eu queria compartilhar é a realidade do pecado. O pecado era uma realidade para o povo de Israel. O pecado era uma realidade na sociedade do povo de Israel. Havia abuso das pessoas. Havia opressão dos mais fracos. Havia abuso no trabalho. A realidade do pecado e suas consequências. E o principal pecado que fica claro nesse texto é a idolatria. E aí sempre que nós falamos de idolatria, nós pensamos em imagens, como fala esse texto, né? Com quem vocês vão me comparar, Deus está dizendo. Parece até irônico. Porque é o Deus que está dizendo que criou os céus e a terra, que está olhando para mim e para você, e dizendo quem é que vocês acham que eu sou. E nós não criamos imagens só com madeira, não. Nós criamos imagens, ideias na nossa mente. Sobre Deus. Isso se chama idolatria. E nós temos que orar como Agostinho. Conhecer-te, ó conhecedor de mim. Conhecer-te tal como sou conhecido por ti. A nossa busca é buscar conhecer a Deus e não fazer imagens de Deus e exigir que Ele se encaixe na imagem que nós criamos dele. E outro pecado muito claro é o egocentrismo. Nós achamos que o mundo gira em torno da minha história. Tudo para mim tem que dar certo. Deus tem que agir em meu favor. Aí eu adoeci. Por que Deus não me livrou disso? O desemprego chega. Por que Deus não me livrou disso? Sempre uma demanda de que as nossas exigências sejam completamente atendidas. E eu queria te dizer, esse não é Deus. Não é o Deus da Bíblia. Nós estamos começando a falar de um Deus que estava andando com o povo, vendo o seu pecado e chamando eles ao arrependimento. E dizendo que se eles não se arrependessem, o mal viria. Porque é consequência natural. Pecado traz morte. O povo de Israel viu a sua identidade nacional morrer. O povo de Israel viu a sua língua enquanto povo morrer. O povo de Israel viu a sua identidade geográfica com aquele lugar, com aquela nação morrer. A morte chegou para eles. E a morte sempre vai chegar. Sempre que nós escolhemos o pecado, a morte vai chegar. É a realidade. A autora Nancy Peace, que é uma cristã, no seu livro Ame Seu Corpo, ela diz: os humanos são chamados para ser guardiões do mundo físico, responsáveis diante daquele que o criou e a quem ele pertence. O mundo não é nosso. Eu queria te contar essa novidade. Porque hoje nós estamos achando que é nosso, né? É meu. O mundo não é nosso. Porque aos humanos foi dada essa responsabilidade. O destino da criação, ela diz que isso afeta não só a nós, mas a criação também está enlaçada ao nosso. Então, se a morte chega a nós, ela chega à natureza também. Aí, quando vem um terremoto, quando vem um tsunami, buraco na camada de ozônio, que alguns dizem que existe, outros não. O certo é que nós vemos a degradação do ambiente de um jeito ou de outro. Aí quando vem o mal, quando chega chuva forte demais, trazendo enchente, oh Deus, por que o Senhor fez isso? Aí mexe nas plantas, faz melancia
aí mexe na comida, a gente compra esses enlatados, nem sabe o que está comendo, toma um refrigerante que a gente não tem ideia do que tem dentro, aí chega o câncer, chega o diabetes, aí a gente, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Nós fomos chamados para ser responsáveis, mordomos da criação e de tudo. Eu gosto muito de assistir programas de natureza, e eu fiquei pensando, nossa, como Deus fez um mundo tão bonito para que a gente explorasse, para que a gente conhecesse espécies cada vez mais lindas, árvores tão diferentes, ambientes tão maravilhosos, gelados, secos, desertos. A gente vê tanta beleza no mundo, mas o que a gente faz é buscar os nossos desejos egoístas através disso. Aí encontra o ouro, vira uma loucura. Se encontra ouro, que quer dizer dinheiro, que a gente devia explorar para lembrar quem nos deu, que devia trazer glória a Deus e levar a gente a usar para o bem das pessoas ao nosso redor, para o bem da própria criação, aí usamos para enriquecer. Criamos imagens de Deus, e aqui eu quis ser bem claro, com letra minúscula, e nos desapontamos quando a realidade nos frustra. A gente acha que Deus é o patrocinador. Eu, de repente, acho que eu quero agora viajar o mundo. Meu objetivo agora é conhecer as praias do mundo. E agora Deus tem a obrigação de me dar o dinheiro e o jeito de eu ir. É assim que muitas vezes a gente age. A gente senta, traça o plano de vida que a gente quer. Fala, Deus, eu quero fazer isso e isso da minha vida. Aí, de repente, não acontece. Mas como assim? O Senhor não é Deus? O Senhor não é bom? Queremos conhecer Deus a partir de nós. A gente constrói a imagem de Deus a partir das nossas expectativas de como seria um bom Deus. Ah, Deus seria bom se Ele fizesse desse jeito, desse jeito, desse jeito. Deus seria bom se agora Ele fizesse isso, isso e isso na minha vida. Isso não é Deus. Isso é a sua imagem que você está construindo. E você vai se decepcionar. Deus é Deus, gente. Esse texto fala de um Deus que está assentado acima do globo terrestre. Acima. Que mede as nações na palma das suas mãos. São comparações para a gente ter uma noção de quem Ele é. Mas Ele é muito maior do que essas comparações estão dizendo. Mas nós insistimos em gerar no nosso coração expectativas de um Deus que não existe. O conhecimento de Deus que nos leva ao autoconhecimento. E há uma busca intensa, quem sou eu, para que eu vim no mundo? Eu quero te dizer que você só vai descobrir isso quando você conhecer a Deus. Só que eu quero te dizer que a primeira coisa que você tem que fazer é abrir mão dos seus ídolos. Abrir mão dessas imagens que você criou aí. Fazem um Jesus, né, de olho azul, de cabelo loiro, sendo que não tem nada a ver com a época que ele viveu, com a região onde ele estava. A gente cria nossas imagens de Deus, de Jesus. Jesus, então, a gente vê as pessoas falando de Jesus das mais diversas maneiras. Mas assim, tudo do imaginário e das disposições da pessoa. Mas eu quero te dizer que a primeira coisa que você tem que fazer para vir para Ele, desfazer das suas imagens. Chegar à conclusão mais verdadeira de que você não sabe quem Deus é. Que você não sabe viver. Que você não sabe cuidar desse mundo que Ele te chamou para cuidar. Até porque Ele não nos chamou para cuidar sozinho. Poder nas mãos e eu quero estar em seu favor. A graça de Deus na criação e na redenção. Como nós vimos, Deus não nos deu o mundo. O que você mais escuta é o mundo é seu. No dia do aniversário, então, né? Olha, parabéns, você é uma pessoa maravilhosa, você merece o mundo. O mundo é seu. Vai, faz, acontece. Essa é a mensagem que se ouve em todo lugar, em todo canto. Não, você é uma pessoa maravilhosa, você merece luz, você merece tudo de bom. É isso que a gente escuta todo dia. Tem até,
repetições, né? Fitas para você ficar na frente do... Eu sou lindo. Esse Deus que te criou, Ele te criou sim, para dividir esse mundo com Ele. Para desenvolver esse mundo, para cuidar desse mundo. Mas debaixo do cuidado amoroso dEle como Pai Celeste que Ele é. Você não sabe. Por isso que a hora que você vê dinheiro, você enlouquece. É dinheiro demais. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Eu vi um discurso de um ator esses dias. E ele falando que ele não esperava ficar famoso. Mas quando ele ficou famoso, que ele ficou assim deslumbrado. O sucesso chegou e ele achou, não, isso é o máximo. Aí em pouco tempo ele viu que não era nada. Ele disse assim, eu só fiz um filme. Eu não matei a fome de ninguém. Eu não ajudei ninguém. Eu não fiz nada para melhorar o mundo. E as pessoas acham que eu sou o máximo. Não sou. E talvez você demore de cair a ficha aí de que você não é o máximo. Mas sim, você pode viver uma vida plena através de Jesus Cristo. E esse texto, ele fala de Jesus. Nós vemos o profeta falando, olha, consolem o meu povo. Uma voz que clama no deserto. Deixa eu encontrar o texto aqui. No versículo 3 diz assim, uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão aniveladas. A glória do Senhor será revelada e junto todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Diante de um povo que tinha se rebelado contra Deus de tal maneira que foi castigado com o exílio. Como consequência do seu próprio pecado, eles viram o exílio chegar. Esse Deus está dizendo, olha, tem uma voz de esperança para você. Esse é o Deus da graça. Esse é o Deus que quando você se perde, te chama de novo. Te acolhe de novo, te recebe de braços abertos. E esse texto, voz no que clama no deserto, mais tarde, nós vamos entender que ele diz respeito a João Batista. Aquele que viria antes de Jesus, para anunciar que era tempo de arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. O profeta estava anunciando a vinda de Cristo, que seria anunciada antes de tudo pelo seu primo João Batista, que declararia tempo de arrependimento, arrependam-se. Para de achar que esse Deus que você criou é o melhor. Para de achar que esse sonho de vida que você tem na sua cabeça, que você planejou, que é Ele que vai te fazer pleno. Arrependa-se. O mundo não é seu. Vem caminhar com quem te criou. Vem caminhar com quem te ama e que quer te levar a ter uma vida plena. A Bíblia diz que quando Deus cria o homem, Deus o abençoou. E essa palavra quer dizer que Deus queria dar uma vida cheia de plenitude para esse homem. Não é numa praia maravilhosa que você tira a foto e diz plena. A gente vê isso o tempo inteiro, né? Mas eu quero te dizer, há um lugar de plenitude para você. Há um lugar de uma vida abundante para você. Há um lugar de uma vida cheia de paz. E eu não quero dizer que seus problemas vão desaparecer, não. Mas essa paz é tão poderosa, que mesmo na dor mais difícil, você tem paz. A minha paz vos dou, disse Jesus. Era o Jesus que, abandonado na cruz, clama e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Era uma paz que mesmo diante do abandono, ele estava dizendo, Deus meu. É uma relação inquebrável pela própria morte, pela dor. Na cruz, com suas mãos furadas, seus pés furados, ele estava dizendo, Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Você sabe me dizer alguém que tem mais paz do que essa pessoa? Pregada na cruz, sufocando sem ar. O que ele consegue declarar é o perdão e o amor do Pai. É muita segurança. É muita plenitude. A foto de Jesus na cruz, sim, pode ser um símbolo de plenitude. Porque não tem a ver com as circunstâncias que nós vivemos. O mal vai nos alcançar. Mas quando ele nos alcançar, nós não estaremos sozinhos. Se você continuar lendo esses textos de consolo, de Isaías 40 em diante, um desses textos diz, quando vocês passarem pelas águas, elas não afogarão você. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, mas você vai passar. O mal vai chegar. E aqui, é muito interessante que esse texto fala sobre os pés daqueles que anunciam a paz. E eu estava vendo uma explicação, né, de como era isso. Eram jovens que eram mandados como mensageiros, eles levavam cartas. E o texto diz quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas e dos que anunciam a paz. E aqueles jovens, eles corriam sem parar. Quando tinham que dar uma notícia boa, eles corriam. E os seus pés chegavam no destino todo estraçalhado e sangrante. Os pés dos que anunciam a boa são formosos, não porque estão livres da dor, não porque estão livres de sangrar, mas porque o amor que os move é maior do que a dor e do que o próprio sangue. A paz que os inunda é maior do que o sofrimento. E não há nenhum pé que se compare mais a esse do que o de Cristo na cruz. Quão formosos os pés de Cristo, pregados no Calvário. Não são imagens para nos emocionar, são imagens verdadeiras. Esse texto está falando de Jesus, daquele que viria para declarar o fim da condenação eterna. Há consolo, a paz, a esperança para nós. A morte não chega para sempre. O sofrimento não chega para sempre. E é tão interessante como a morte, a dor, ela nos alcança de uma maneira tão profunda. Nós vivemos a nossa vida marcados pela dor. Cada um de nós tem as suas próprias dores. Assistindo um seriado essa semana, uma frase me chamou muita atenção. Diz assim, toda dor nos induz a agir. Forma nosso desejo. E eu fiquei pensando nisso. Como nós somos marcados pela dor. Como a dor nos impulsiona. Quem já assistiu O Vento Levou, eu acho que eu dei uma furada agora da minha idade, né? Porque O Vento Levou super antigo, mas uma das cenas, a Scarlett O'Hara, depois de sofrer muito, ela se ajoelha no chão, pega a terra, uma cena emblemática, bate no peito e diz, nunca mais passarei fome. Como a nossa dor é que nos impulsiona a viver tantas coisas. Quantas histórias que a gente vê de gente que viveu na pobreza e se tornou muito rico. E quem te falou que essa pessoa se tornou plena? O que levou a fazer o que fez foi a dor. Como a dor nos marca. E a Bíblia diz em Isaías 53 que Ele tomou sobre si as nossas dores. Mas não foi a dor que o levou a agir, foi o amor. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Estávamos todos condenados, mas o amor de Deus carregou a nossa dor e a nossa culpa na cruz, para que houvesse uma boa notícia. Para que os formosos pés de Cristo, sangrantes na cruz, nos trouxessem a notícia de que há salvação através do arrependimento e da fé. Que é um caminho de volta, não para o Deus que nós criamos, não para o Deus que nós imaginamos, mas para o Deus que se revela em sua palavra e na natureza. A esperança, querido.
Não importa a situação que nós estamos vivendo. Não importa o que vai acontecer no futuro. Não importa como vai ficar a economia. Não importa como vai ficar a política. Não importa como vai ficar a medicina. Não importa. Cristo já morreu na cruz. O Deus encarnado já deu a sua vida em nosso favor para dizer: está consumado. A nossa vitória está garantida. O preço já foi pago. Ele diz: Tetelestai, está consumado. A dívida foi paga. É um Deus que se importa. É um Deus que não se encaixa nas nossas imagens. Ele não deixa de ser quem Ele é por causa das nossas imaginações e delírios de grandeza. Ou de sucesso, ou as nossas imaginações de conquistas que vão nos deixar plenos. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E o meu convite a você é: admita que você não tem mais força. Admita que você está cansado. E é interessante que quando Jesus estava aqui, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus é o seu alívio. Deus é a sua paz no meio da guerra. Deus é o Deus que te faz passar pelo fogo sem ser queimado. Deus é o Deus que te faz ter esperança na morte. Quando chegar o seu dia e você fechar os seus olhos, você sabe que não é o fim. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E eu queria te levar muito a refletir sobre isso. Eu ia falar um pouco sobre essa série, mas eu não quis dar spoiler, né? Eu falei: a hora que eu começar a falar vai dar sinal de spoiler, né? Mas é uma série que fala sobre isso. Sobre pessoas que cada um idealizou como é o seu paraíso. Cada um imagina como seria uma boa vida, o que é importante para si. E são histórias egocêntricas, onde cada personagem cria e acha que é aquilo que tem que ser. Mas eu acho que seria bom. Eu quero te indicar para você assistir. Claro que tem coisa ali, passa, né? Deixa de ver. Mas tem muito que refletir, nos leva a pensar. Foi lá que eu escutei essa frase: que toda dor induz a agir e forma o nosso desejo. Quantas vezes, eu sou um exemplo disso. Eu me senti muito rejeitado e humilhado na minha infância. E eu reagi com orgulho. A dor me levou a agir com pecado. A dor não foi capaz de tocar o coração de Jesus. O coração dele continuou intacto, sabendo quem ele era. O filho amado do Pai. E é esse coração que Ele quer nos dar. Para andar nesse mundo cheio de dor, cheio de sofrimento, mas sem que ela nos toque. Sem que ela seja capaz de nos transformar. Mas sim que o amor de Deus nos transforme cada dia mais. E tem uma frase nessa série que diz assim: o que conhecemos é uma gota. O que ignoramos é um oceano. E eu me lembrei muito sobre o conhecimento de Deus. O que nós sabemos de Deus é muito pouco. Há um oceano. E para de imaginar. Para de achar que você vai ser capaz de definir quem Deus é. Mas busque conhecê-lo como Ele se revelou. Ele se revela através da sua palavra e da natureza. Mas a sua palavra é o prumo, é a medida que vai dizer: isso que eu penso sobre Deus é verdade ou não. O meu convite a você é: desista. Chegue à conclusão de que você não tem força, que você não sabe, porque tem alguém que está desejando te dar força, que está desejando te ensinar. Tem um texto que diz que Deus procura na terra alguém para quem Ele possa mostrar a sua força. Mas para isso você precisa chegar à conclusão da maior verdade: não há força em nós. Não há capacidade suficiente em nós. Mas tem alguém ansioso para te fortalecer, para te dar vida, para te ensinar a caminhar. E Ele não está indiferente aos seus sofrimentos.
Como a gente viu aqui, esse texto era quando o povo estava sofrendo. A mensagem de Deus era de um Deus que se importa, que vê o sofrimento e que traz esperança e força. Vamos orar? Pai querido, te louvamos pela tua palavra tão poderosa, tua palavra que não passa, tua palavra que traz vida, tua palavra que nos desafia, tua palavra que quebra o nosso orgulho, que quebra as nossas pretensões de saber quem o Senhor é, pela nossa própria inteligência. E nós oramos para que o nosso coração seja quebrantado, de uma maneira tal, que rendidos, possamos correr aos teus pés, para te conhecer na beleza da tua revelação. A tua palavra diz que o Senhor falou através de profetas muito tempo, até que o Senhor veio se revelar na pessoa de Cristo. E que Ele é a manifestação da tua própria natureza. Pai, que cada um que está ouvindo agora, receba esse convite, venha conhecer o Senhor. Venha para a fonte de águas vivas. Há um lugar de esperança. Há lugar de um coração que não é quebrado pelo sofrimento, pela dor. Um coração que mantém a esperança e a paz. Em nome de Jesus. Texto da palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, verso 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ouvi um pastor dizer hoje, na verdade, ouvi hoje uma pregação onde um pastor dizia uma verdade muito necessária a nós. O que muda a nossa vida não é o quanto nós sabemos a Bíblia, mas o quanto nós vamos aplicar, o quanto nós vamos praticar com aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Então, em nome de Jesus, você que está aqui presente, você que está nos assistindo, entenda isso. Não seja apenas ouvinte, de semana a semana, domingo a domingo, de grupo a grupo. Não se engane. Seja um praticante da palavra. Palavras como essa que nós acabamos de ouvir são palavras, sim, que nos fazem refletir, pensar, elaborar a respeito de como nós vamos viver daqui para frente. Nos fazem nos deleitar na graça para que o Senhor venha sobre nós. Mas não se engane. Não saia daqui apenas como ouvinte. Não desligue essa transmissão pelo Instagram apenas como ouvinte. Seja praticante. Que seja produto da sua reflexão um questionamento importantíssimo. Senhor, e agora? O que eu faço com o que eu ouvi? Então, eu quero te dar essa palavra como uma pastoral mesmo para a sua vida. Nesses dias, estamos sendo muito impulsionados a pensar, a elaborar, com base naquilo que temos ouvido. Temos sido desafiados a transformar em prática, em vida, aquilo que temos aprendido do Senhor. Que seja assim hoje, com essa palavra tão preciosa para nós. Antes de orar, por esse motivo especificamente,
Eu quero ainda falar para você que está aqui presente, ou para você que está nos assistindo, uma informação bem importante. No domingo passado, nós paramos de transmitir o culto pela plataforma do YouTube, por causa de uma dificuldade que nós tivemos. Mas agora, a partir desse domingo, nós estamos, pelo menos temporariamente, migrando mesmo para o Instagram. A gente precisa de uma série de aparelhagens, alguns equipamentos que a gente ainda não tem, para poder transmitir o culto pelo YouTube com a mesma qualidade que a gente estava apresentando. E entendemos que não poderíamos assim continuar usando o que já estávamos usando de material emprestado do nosso irmão Stanley, e da maneira como nós estávamos usando. Eu creio que Deus deve nos dar graça para que a gente continue a live por aqui, ou que a gente adquira esse material conforme a vontade dele, conforme a provisão que ele nos der, para que a gente transmita não só pelo Instagram, como pelo YouTube. Então por que nós estamos contando isso para os irmãos? Primeiramente para os irmãos orarem junto conosco. Estamos transmitindo o culto pelo Instagram e queremos, num futuro próximo, aí, transmitir também pelo YouTube. Estamos orando para que Deus nos dê direção e condições para isso. Mas estamos orando e clamando a Deus também, porque temos uma série de outras coisas a serem feitas aqui na igreja, que demanda do apoio, que demanda da oração, que demanda da fidelidade dos irmãos também nos dízimos e nas ofertas. Então, os irmãos viram aqui o Douglas tendo alguma dificuldade com o microfone, nós precisamos de microfone, nós precisamos de uma série de coisas aqui, tem uma parede que nós ainda precisamos fazer aqui, para que as crianças possam ter futuramente acesso às salas no mezanino lá em cima, tem uma cortina acústica que a gente vai precisar instalar aqui para diminuir um pouco o barulho do espaço, enfim, e tem uma série de projetos também para que a gente possa estar ainda mais adentrando nesse mundo virtual e transmitindo com mais abrangência os cultos da Conviva. Então tem uma série de coisas que demandam atenção, apoio, finanças e envolvimento dos irmãos. Somos já muitos chegando na igreja, muitos passando pela igreja, mas agora precisamos de muitos também garrados com a gente, firmados com a gente. Então, é tempo de você se firmar conosco. Inclusive, eu aproveito para te dizer, você que está nos assistindo, ou você que está nos visitando, mande um abraço aí para o pastor lá da sua igreja, para o líder da sua igreja. Nós desejamos que você tenha um tempo bom também de comunhão e de envolvimento lá. E você que está se decidindo por estar aqui conosco, nós estamos no exato momento de pessoas vestindo a camisa aqui dessa comunidade conosco. Também precisamos da oração dos irmãos, porque nos próximos meses devemos nos organizar e nos registrar como uma igreja presbiteriana. Então contamos aí também com a oração, apoio e envolvimento dos irmãos. Bom, falei um bocado de coisa, eu acho que você pode orar conosco agora, terminando o culto, e você pode aí tentar anotar alguma coisa, se não pode nos perguntar também, e levar alguns desses motivos aí para a semana, para você estar orando por essa comunidade de fé. Ao final, enquanto o Dan ainda vai estar tocando, você pode estar também dizimando e ofertando ao Senhor. Tem uma caixa de ofertas aqui, ao meu lado esquerdo, tem uma caixa de ofertas ao fundo, bem nessa pilastra aqui, bem ao fundo. E você que está nos assistindo, você pode mandar um direct, uma mensagem aí para o Instagram da Conviva. E falar, eu quero contribuir, eu quero ofertar, eu quero dizimar, como eu faço isso? Tem uma conta, ainda que provisória, né, porque nós estamos organizando a igreja, é só mandar uma mensagem aí no direct. Se você quiser, você vai procurar um meio e nós vamos te atender aí por mensagem, tá bom? Então vamos orar agora. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelo privilégio de estar diante do Senhor,
E que privilégio, meu Deus, que o Senhor nos ensine e nos ajude a ensinarmos aos amigos, ensinarmos os irmãos, parentes, filhos, o quão é importante congregarmos, o quão é importante celebrarmos o Senhor, o quão é importante valorizarmos a presença do Deus vivo no nosso meio. Em Teu nome, Senhor, nós Te agradecemos por esse privilégio. Te agradecemos pelo privilégio de poder participar dessa obra, adorando ao Senhor através daquilo que entregamos como contribuição, como oferta ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ter pessoas se envolvendo conosco, servindo umas às outras, participando nos grupos durante a semana, ou de alguma maneira ajudando em alguma ação na cidade. Obrigado, Senhor, porque temos vivido como igreja, temos visto o Senhor nos formar como igreja, como comunidade de fé, como comunidade de seguidores de Cristo. Somos pó, como foi falado aqui. Somos pequenos, somos fracos, mas nos levantamos na força do Senhor. Queremos dar passos na força do Senhor. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Abençoa-nos, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Eu peço por cada irmão aqui presente, por cada família, por cada homem e mulher, cada criança. Eu peço ao Senhor por esses que estão nos assistindo agora em casa, diante da imagem, da transmissão, mas com o coração na presença do Senhor. Abençoe cada um, meu Deus, cada um. Que tenhamos um tempo precioso nessa semana que começa hoje. Nessa semana que começa hoje. No nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz de Jesus. Deus te abençoe. Você que está em casa, fique na paz de Cristo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Mais profundo mar, nos mais altos céus, e mesmo se o medo chegar, Tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim. Meu coração Te pertence. Meu coração Te pertence. Meu coração Te pertence. Meu coração. Se o medo chegar, Tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim. Meu coração Te pertence.
Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração. Tudo que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração. Tudo que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Tudo o que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti.